Bom dia, pessoal, né? Mais uma vez agradecemos a Deus por estarmos vivos, né? E com saúde. E dando continuidade, né? Hoje são 22, né? Deixa eu até colocar aqui. 22/7, né? De 2020. A gente dá continuidade ao estudo de matéria. Hoje aula de laboratório, né? Peguei algumas coisas aqui do meu cotidiano em casa para nós apresentarmos. Eu costumo fazer isso na sala, lá no laboratório, né? Naquela área que eu chamo de laboratório, naquele espaço em que a gente surge, né? Então, a gente fez questões de antecipação, estudamos e mandei vocês pesquisarem alguma coisa relacionada às propriedades da matéria. Elas se dividem em gerais, funcionais, químicas e específicas. E é interessante que eu posso pegar qualquer coisa do meu cotidiano para apresentar dentro desse conteúdo. Porque matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Se eu pegar aqui a câmera e sair aqui dentro de casa, você vai observar que tudo é matéria, exceto essa luz que está aqui. E a temperatura, o friozinho, estão ocupando lugar no espaço, mas não tem massa. É interessante que eu posso pegar, né, as propriedades gerais: massa, elasticidade, impenetrabilidade, indestrutibilidade, volume, extensão, divisibilidade, compressibilidade e descontinuidade. Eu posso pegar qualquer exemplo aí de caso, e você também, e a gente apresentar com relação a essas propriedades gerais. Observe outras, as funcionais: ácidos, sais, bases e óxidos. Isso também, em alguma parte de sua casa, vai ter alguma coisa. Um cítrico, uma laranja lá, ela vai ter ácidos. Alguns remédios, algumas vitaminas, vai ter lá os sais minerais, né? As bases, geralmente, a gente conhece mais aquela que pinta unha. Mas qualquer mistura que você fizer no liquidificador, não deixa de ser uma base, né? Os óxidos é o que tem a mistura com o oxigênio, né? O material em estudo de todas as partes que compreendem o nosso sentido está nos termos químicos: textura, cor, odor, brilho e sabor. Quando se tem um odor, existe uma característica química ali. Algumas matérias têm um odor mais forte do que outras. Umas são mais suaves, outras menos suaves. Umas mais gostosas, outra mais irritante. O brilho, ele tem uma característica específica. Por exemplo, há um brilho aqui no quadro. Olha um aqui, ó, que é da lâmpada que está aqui, ó, que senão me deixa muito escuro. E olha que a gente está de dia, né? Observe bem que a gente tem essas particularidades químicas da matéria. As específicas, as físicas, toda matéria ela passa por transformações. Algumas têm o seu ponto de fusão, outra de ebulição, condensação, solidificação e assim por diante. Vocês conhecem muito isso, desde a terceira, segunda série, trabalha que a água ferve, o gelo, as partes sólidas, líquidas e gasosas da matéria e assim por diante. Os calores, principalmente o específico, densidade e dureza. Observe que todas elas têm umas particularidades interessantes. Veja só, eu vou pegar aqui para vocês, no nosso primeiro experimento, uma coisa que eu tenho em casa, né? É um vidro, estou provando que é um vidro. Isso aqui é um metal, né? O que é que eu vou fazer com isso aqui? Vou colocar ele dentro de uma das possibilidades da lei. Ele tem massa? Sim. Ele também tem um peso específico. Veja só, ele tem um volume. É interessante. Ele é indestrutível? Sim, é indestrutível. Observe só que algumas características com relação a ele. Tem uma certa textura. Ele não é tão áspero, né? Provavelmente ele tem um brilho refletido aqui, ó, da lâmpada. Mas ele tem uma certa característica com relação à cor, quase incolor. Incolor. Tem uma certa dureza e uma certa densidade, né? Está friozinho agora. Ele não está tão quente, porque também o vidro,
reflete a temperatura ambiente. Se estiver ali no fogo, se tocar, você vai queimar. Se estiver no canto gelado, ele vai ficar quente. Vou pegar esse outro cantil aqui, ó. Olha que interessante, né? Esse aqui é o meu velho cantil de guerra, das minhas trilhas, né? O que eu tenho dentro dele é água. Vou passar para aqui, ó. Você não está percebendo, mas o ar está saindo para a água entrar. Qual é o nome disso? Impenetrabilidade. É interessante, né? E aí, pessoal? A água que estava aqui tinha a forma de cantil. Depois ela passou para aqui e teve a forma do vidro. O nome disso se chama o que ali, ó? Extensão. Algumas matérias têm a característica de tomar a forma do recipiente, dentre estes a água. Lembra que eu falei que o ar daqui, ele saiu e eu não consegui ver. É interessante, olha o tamanho da boca, grande, né? Mas eu vou fazer esse experimento com essa garrafinha pequenininha aqui, ó. Tá vendo? Ela é pequenininha. Eu coloquei aí para você ver que ela aí tá grande. Vou aproximar aqui, ó. Olha só que interessante. Vou pegar. E aí? Eita, a água assumiu a forma da garrafa, embora dentro desse recipiente. Porque ela tem uma particularidade geral de extensão, esse líquido, essa matéria. E o ar que você viu saindo é o que? É uma propriedade também existente nas características gerais. Porque a matéria, ela ocupa um espaço e dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. O ar saiu para a água entrar. Impenetrabilidade, né? Esse processo ele é interessante. Vou utilizar outro mais interessante aqui, ó. Há uma certa densidade na garrafa por ela ter afundado. Uma boinha de isopor, é das minhas pescas, eu tirei ali, né? Não afundou, porque a garrafa é mais densa, a boia não. Ah, professor, é uma boia. Então vamos para uma particularidade. Olha só, isso aqui é um metal, é um pedaço de chumbo. Eu vou utilizar ele também. Vai boiar? Não. Caiu lá no fundo. Tá vendo ele aqui? Como eu atribuo essas duas particularidades? A densidade. Algumas partes da matéria, elas caracterizadas por ser densa, menos densa ou mais densa. É interessante nesse processo que a gente vê isso na prática bem visível no Mar Morto. Você entra, a água do mar é tão densa que você não consegue afundar. Você boia com isso aqui. Ah, também, professor, só boiou porque é uma boia de pesca. Mas eu vou pegar uma pedra. Olha que interessante. Isso é uma pedra, viu? Pedra Pómez, de origem de espumas de vulcão. Vamos dizer assim que é espuma. Não. Essas pedras, elas são expelidas por vulcões. É a cinza. A gente, no popular, chama que é a pedra da cinza, da espuma do vulcão. Olha, ela está cheia de ar, mas ela não afunda. Olha aí, as bolinhas de ar nela. E aí, pessoal? Nesse pequeno recipiente eu utilizei densidade, textura, eu utilizei temperatura, impenetrabilidade. A matéria não se destrói, principalmente vidro, é validade eterna, porque é feito de sílica, se quebra. Vai tomando forma, vai se quebrando, mas continua sendo vidro. Se quebrar, vai ser caco de vidro. E só num processo grande e poderoso de fusão é que há uma transformação com relação a calor, que vai transformar esse material em outro, né? Mas ele não deixará de ser vidro e não se destruirá. Não é interessante eu pegar isso aqui? Vou pegar outro termo bastante curioso. Deixa eu botar ele aqui.
Isso foi daqui de casa, viu? Peguei aqui do meu cotidiano. Algumas, você viu isso aqui no livro, né? Algumas matérias têm a possibilidade de se comprimir, né? Compressibilidade. Veja só, eu vou utilizar aqui. Nossa, que mágica, né? Branquinho, tirei lá da água, escuro, e ficou desse jeito. Vou utilizar aqui o mesmo processo. Você não viu nada, viu? E aí, pessoal? Eu criei uma base. Aqui tem um pouquinho de alga que você não percebeu nessa parte escura da borracha. E eu fiz a compressão, a compressibilidade. E mudei um pouco a textura com aquele líquido de alga, criei uma base. Essa base eu utilizo na irrigação de algumas plantas, que já vai sendo adubada, né? Por esse mecanismo. Eu já deixei um pouco turva, aí aqui eu já tenho cor. O que estava incolor já passou a ter cor. É interessante que esse processo de compressibilidade, ele também se atribui a alguns outros produtos que a gente usa no dia a dia. Olha, a espuma de barbear está aqui comprimida, do mesmo jeito como o gás de cozinha, o GLP, lá do seu botijão, né? Ó, já saiu um pouco. Ela está aqui, tem uma grande quantidade nesse material. Então a compressibilidade ela também pode aparecer aqui no isqueiro. Olha que interessante. Algumas particularidades daqui a gente já observa. Plástico, metal. Metal é bom condutor de calor, viu? Porque ele é maleável. Ele também, alguns metais, eles têm uma habilidade de tomar formas, né? Dependendo do seu ponto de fusão, né? Derrete-se e ele se toma formas. Olha só o outro brilho aqui. Eu vou pegar isso aqui, ó. Tá vendo? O metal. O metal ele tem uma característica, além de ser maleável, a maleabilidade. Ele também é bom condutor de calor e eletricidade. Isso aqui é um clipe que eu peguei aqui em casa, um pedaço de clipe. Tirei da minha bolsa quando eu estava tirando o lápis e lembrei de fazer esse experimento. Observe só que ele vai esquentando e ele vai recebendo a temperatura. Ele é um bom condutor de eletricidade, ele é um bom condutor de calor. E ele também é um bom condutor de temperatura. Tanto pode ser frio, como pode ser quente. Observe que eu vou pegar essa tampinha aqui, ó, opaca. Eu já fiz um furiozinho aqui nela. Vou fazer o segundo, ó. Conseguiu passar. Então a temperatura, fiz o segundo furo. Fez com que eu abrisse essa parte. Por quê? Não é tão rígido quanto o metal. E se passou, dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Impenetrabilidade. Olha, ele já cessou. A temperatura ambiente já esfriou. E é interessante esse processo, porque o material aqui, que era uma tampinha de açaí, aqui de casa mesmo, eu utilizei agora, você viu que ele tinha uma certa fragilidade com relação ao metal. O metal é maleável. Maleabilidade, isso é um pedaço de chumbo. Olha, ele é maleável. Alguns são mais rígidos com relação, ele tem uma certa dureza, né? É interessante esse processo. Observe que esse metal também, ele é maleável, é o clipe. Ele tem uma certa dureza com relação ao chumbo. Observe esse outro aqui, ó. Tá vendo? Isso a gente conhece como peso, né? Ele tem uma certa massa. Olha a questão de volume. A bucha, que é de um pavio de um candeeiro, é bem macio, tá vendo? Mas ele tem mais volume do que esse peso, que tem mais massa. Não é interessante isso? Então, esses materiais, eles fazem parte do nosso cotidiano. Tem uma tabela aí com relação à dureza. E tem uma escala de 1 a 10. Eu escolhi do 1, o 7 e o 10, com relação à dureza. Isso é uma pedra talco, bem macia, viu? Olha, macia que sai até poeira. Deixa eu mostrar aqui, viu? Olha aqui, a poeira saindo aqui da minha mão. Vou cortar ela aqui, ó. Tá vendo? Isso é poeira.
A pedra é tão macia que eu posso riscar ela com minha unha ou riscar ela com palito de dente. Ó, risquei. Caiu até aqui, ó. Tá vendo? De tão macia que é. Ela é formada por camadas de poeiras ao longo dos milhares de anos. Conhecido também como pedra talco. É daqui da minha coleção, né? Que eu tenho todo tipo de pedra da região. Então, esse material na escala de 1 a 10 lá do seu livro didático é o mais macio, ou seja, é o menos duro. E é o menos duro da natureza, dessas partes aqui de particularidade de elementos sólidos de matéria, principalmente de rochas. Observe só que eu tenho aqui uma pequena pontinha de um diamante, né? Essa pequena pontinha aqui, ó, de um diamante. Ela era utilizada para cortar vidro. Ela é bastante, né? Ela é bastante cortante. É utilizado também em discos de cerâmica, diamantado. Aqui eu tenho outro com grau de dureza, o quartzo cristal, né? Mas eu tenho um também com relação à dureza, que está lá na sua lista, é o topázio, né? Muito duro, por sinal. É o 7º naquela escala, é o 3º. Esse topázio, ele tem uma certa resistência, tanto quanto outros minerais. Chega a aproximar-se da dureza do diamante. Então, o que é que eu passo isso para vocês? Que algumas características estão relacionadas a esses elementos, a indestrutibilidade, a volume, a peso, estão relacionados à divisibilidade. Eu posso dividir, feito você viu ali um pedaço de diamante que foi dividido. Ele foi partido, por mais duro que ele seja, ele é partido, ele é lapidado, ele é tirado algumas partes para deixar a parte perfeita. E essas pequenas particularidades diamantadas tem nos discos de cerâmica, cortadores de cerâmica. E quando você analisa isso, estão relacionados às características. Imagina só, textura. Todo mundo conhece isso, né? Ó, se eu passar aqui, vai machucar. Olha quão macio é esse aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é um pavio feito de algodão. Observe só que a textura, ela tem um brilho. E mais um brilho ainda refletido de uma lâmpada que está aqui. Mas observe essa questão aqui, ó, de brilho. Ó, isso é uma lanterna, ela vai emitir um brilho. Olha que brilho interessante. Eu vou agora fazer uma covardia com vocês. Olha quão chato. Tá vendo? E é intenso. Não é intenso? Isso aqui. Então, observe que algumas matérias, elas emitem um determinado brilho, né? A lâmpada, através de uma bateria, ela produziu um certo brilho. Eu não vou fazer essa covardia com vocês, porque eu já tirei isso aqui, que é de um limão, né? Imagina só, ele tem um odor característico. Botar para você, você fechar os olhos, você é limão. E ele tem um sabor. Vou ativar a sua imaginação agora, né? Eu vou cortar o limão. E agora, ó, senta aí, ó. Sentiu, né? Eita, ativou suas glândulas salivares. Mas eu peguei o limão, não foi para mostrar essa questão não, viu? O sabor, né? E o odor. E a cor dele que é verde. Eu peguei o limão para tirar uma casca, para mostrar a vocês, né, algumas propriedades ácidas que existem em algumas matérias. Na casca do limão existe o ácido cítrico, viu? Isso aqui é a casca do limão. Algumas crianças que trabalhavam, né, com laranjas, apanhando limão, tudinho, elas perdiam a impressão digital de tanto puxar ele, principalmente no Piauí, que é um dos produtores de laranjas aqui do nosso Nordeste. E essas crianças foram retiradas do trabalho para ir para a escola. E muitas delas, quando foram tirar documentos, estavam sem arte digital, porque o ácido ele é corrosivo, né? Lá na nossa sala tem vários tipos de ácidos. E quando era garoto, os meninos faziam olha aqui, ó, viu? O líquidozinho. Se eu colocar na água, você vai ver uma certa coloração. Então, pessoal, eu peguei aqui algumas coisas do meu cotidiano para mostrar para vocês algumas particularidades com relação às propriedades gerais, funcionais, químicas e específicas da matéria, né? É interessante quando você trabalha a ciência está dentro da tua casa.
A ciência está lá dentro da escola, a ciência está dentro do nosso organismo, porque todas as reações físicas e químicas existentes, elas se enquadram nas propriedades gerais, específicas, químicas e funcionais da matéria. Isso é um pouco do que a gente faz lá, né? A distância faz com que a gente se vire nos 30 e passe um pouco para vocês desse conhecimento. Ó, o exercício será do livro. Na próxima aula a gente vai fazer uns cálculos com relação a isso, tá ok? Então, boa produtividade aí para vocês, eu vou passar o exercício, ok?